Fala galera, a gente vai fazer hoje a barca de quem deve ficar e quem deve sair do Vasco da Gama. Na minha opinião, quem deve ficar, quem deve sair, sem caças às bruxas também. Tem muitos culpados por ontem, mas eu acho que o principal culpado que falta pro Vasco é elenco. A gente tem um 11 inicial bom, mas falta elenco. Então vamos sem perca de tempo, vamos começar a fazer essa barca aqui. Vamos começar aqui com os goleiros. Léo Jardim. Apesar de cometer alguns erros, não tem como, né? Léo Jardim fica. Tá aqui já, Léo. Agora vamos aqui sobre os outros goleiros. Fusato. Eu não sei como que é a condição de contrato do Fusato. Só que eu acho que para manter o Fusato, que não demonstrou ser um goleiro confiável quando entrou, lógico que ele teve poucas oportunidades, mas não demonstrou ser um goleiro confiável quando entrou. Então eu acho que dependendo do contrato que ele tem, ou empresta ou sai. Então eu vou colocar o empresta, porque eu não sei como que tá o contrato dele. E fez o ano passado, então por mim empresta o Fusato. Ah, mas vai ficar sem goleiro? Fica com a base. Para mim não se demonstrou ser um goleiro confiável, tá? Pablo e Felipe Gabriel são goleiros da base, então eu nem vou. Pode até emprestar para obter confiança, mas isso aqui eu não vou entrar no mérito, são goleiros da base. Felipe Gabriel é um goleiro que tem muito futuro. Se for para ter um reserva, às vezes eu prefiro ter o Felipe Gabriel. E nada contra o Fusato, não conheço. Puma Rodrigues já encaminhou, né, a renovação, mas eu acho o Pumita um jogador, por mais que muita gente tenha culpado ele pelo erro de ontem, eu acho que o erro não foi dele, foi da defesa. E também um pouco do Diniz deixar essa defesa muito as linhas muito altas e qualquer vacilo fica ruim. Mas o Piton tá machucado, então eu renovaria com o Pumita. Eu deixo o Pumita aqui. Renovaria com o Pumita. Pumita pra mim fica, tá? Vamos lateral. Paulo Ricardo, que é o Paulinho, né? Eu eu, eu emprestaria o Paulo Ricardo para pegar a experiência. Paulo Ricardo. Empresta. Paulo Henrique. Ah, inclusive faltou aqui. Desculpa aí. Faltou aqui um negócio. Aqui para vender. Tem que ser vende. O vende aqui eu vou pro azul. Isso aqui é improvisado, tá, galera? Porque tô sem cabeça para fazer um trem muito arrumado também. Então, vai ser assim mesmo. Aqui, põe o azul aqui. Tá bom. O Paulo Henrique, pra mim, vende. Pra mim, vende o Paulo Henrique. O Paulo Henrique caiu muito de produção. Se conseguir uma boa grana, eu acho que tem que vender o Paulo Henrique, fazer um caixa e ver se consegue um lateral. É lógico que só vem só se aparecer uma grana boa no Paulo Henrique, tá? O Paulo Henrique ainda é útil, caiu muito nesse final de temporada. Talvez pode ser o cansaço físico. Ele é um jogador que ele precisa do físico, ele não tem tanta técnica. Então, eu venderia o Paulo Henrique se viesse uma oferta boa. Se não houver uma oferta boa, fica com o Paulo Henrique. Zagueiros. Cuesta. O Cuesta ele tem contrato até o final do ano. Então, eu não sei se até o final do ano, até o meio do ano. Mas o Cuesta, por mais que cometeu alguns erros, é fundamental para a gente começar o ano bem. Então, o Cuesta fica, por enquanto. Comprar o Cuesta, eu não compraria, tá? Não compraria o Cuesta por enquanto. Já vou até me adiantar aqui, porque o próximo ali da lista é o Robert Renan, e eu acho que a gente precisa manter essa base.
Robert Renan. Robert Renan. Robert Renan fica. Vamos ver aqui. Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos. Pra mim, os três vaza. Lucas Freitas. Oliveira e Lemos. Vou escrever aqui para vocês entenderem. Lemos. Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos. Para mim, vaza. Se tiver como emprestar, empresta, mas eu queria fora do Vasco. Por quê? O Lucas Freitas, em alguns momentos, ele deu conta do recado. Vamos ser justos. Mas sempre tá falhando também. Então, assim, pra gente pensar grande como clube, não dá pra ter zagueiros que sempre estão falhando. Eu olho pra cara deles, são gente boa. São gente boa, mas eu não quero mais esses caras no meu clube. O Maurício Lemos foi um cara que eu confiei, eu achei que ele ia dar certo. Parecia ser um bom zagueiro. Mas nenhum treinador utilizou ele, não chegou bem, deve que não tá comprometido. Então vaza. Não vou ficar passando pano pra ninguém aqui, entendeu? Lateral esquerdo, Leandrinho. Ó, o Leandrinho, vamos começar aqui. Eu gostaria de usar o Leandrinho, se eu fosse o treinador. Só que o Diniz não utiliza o Leandrinho. Então, o melhor para o Leandrinho é ele ser emprestado. Porque o Diniz não usa o Leandrinho. Entendeu? Eu sei que tem gente que vai falar assim, nossa, o Leandrinho tinha que ficar. Galera, o Diniz não gosta dele, então é melhor emprestar o Leandrinho. Pra ver se ele faz um estadual para algum time aí, pra ver se volta igual o Barros, né? Riquelme. Riquelme vende, empresta. Vou colocar empresta, né? Porque não deve chegar a oferta nele. Então, empresta Riquelme. Empresta. Lucas Piton tá machucado e fica. Até ser vendido, porque também por mim já pode sair também. Mas vai ficar porque tá machucado, então fica Lucas Piton. Mas assim, a gente tem uma opinião, a gente tá com raiva porque perdeu, a gente tá com raiva de todos os jogadores. Mas eu entendo também que não dá pra mandar todo mundo embora, né, galera? Não dá pra chegar aqui e mandar todo mundo embora. Então, acaba que. Deixa eu arrumar aqui melhor. Acaba que tem que ficar com alguns jogadores e eu quero ficar aqui, ó. O meu jeito vai ser aqui jogadores que são úteis, tá? O Paulo Henrique ele pode ficar vir pro Fica também, só sendo justo, o Paulo Henrique pode ficar aqui no Fica. Só que o Paulo Henrique, se aparecer uma oferta boa, vende, tá? Vitor Luiz, pra mim, o Vasco renovou com o Vitor Luiz, eu acho que até o final de 2027. Só que parece que ele tá recebendo algumas propostas. Então, ou vende ou empresta. Eu vou colocar aqui, como que é o nome? Vitor Luiz. Obrigado por ter batido aquele pênalti bem lá e só. É um jogador que nenhum técnico usa. Então, ou empresta ou vende. Vou colocar ele aqui no vende também. Ó. Se aparecer uma oferta, empresta ou vende. Vitor Luiz. Volantes. Thiago Mendes fica, Cauã Barros fica. Isso aqui não tem nem conversa. Não tem nem conversa. Então vamos o elenco aqui. Thiago Mendes. Thiago Mendes. E Barros. Thiago Mendes e Barros. Fica. Jair tá machucado, então fica. Mas eu não vou nem colocar lá porque vai ficar, tem contrato. Tietê. Cara, o Tietê eu acho um jogador útil. Não quero o Tietê titular, mas a gente tem que entender o seguinte. A gente precisa de jogadores úteis. São úteis.
É melhor a gente ter um Tietê no banco que pode entrar do que a gente ter Matheus Carvalho, do que essas carniças que estão lá no Vasco há muito tempo e que não prestam. Então, Tietê fica. Hugo Moura empresta. Na verdade, Hugo Moura vaza. Não tem como vazar, né? Então vai ser empresta. O Hugo Moura poderia até empresta. O Hugo Moura ele poderia até ser um jogador útil. Só que ele comete muitos erros, cara. Eu não aguento mais xingar o Hugo Moura. Eu acho que ele vai continuar. Eu não acho que ele vai sair. Inclusive, eu acho que ele vai continuar. Mas aqui, a minha lista, se eu fosse o diretor, eu que estou no comando, eu emprestaria o Hugo Moura ou eu vendia alguma coisa. Me livraria do Hugo Moura. Paulinho. Paulinho, eu gosto muito da pessoa do Paulinho. Sei que é um cara vascaíno. Mas o Paulinho... Na verdade, o Hugo Moura, cara, não vou colocar em empresta, não. Eu vou colocar em vaza. Paulinho. Vou colocar aqui Paulinho e Hugo Moura. É com dó no coração, que eu gosto muito da pessoa do Paulinho, mas não dá pra gente ter jogadores que não possam entrar. Jogadores sem nível, sabe? Ontem o Corinthians tinha banco. O jogo foi muito decidido no banco. Então, não dá pra gente ficar porque a gente gosta de uma pessoa, ela ficar no Vasco, entendeu? Matheus Carvalho tá machucado, vai ficar, mas se pudesse também. Como o Matheus Carvalho é um jogador novo, tem que emprestar. Ou vender, né? Então, ele serve no vende-se também aqui. Terminamos os volantes. Meio-campista, Coutinho e Estrela. Cara, o Coutinho, muita gente não quer renovar com o Coutinho. Torcedor. Até agora eu vou parar aqui para falar sobre isso. Sobre o Coutinho. Muita gente ontem falando, o 10 dos caras resolve, o nosso 10 não resolve. Só que eu quero dizer o seguinte. O Coutinho no Vasco, ele tem um papel que o Memphis não tem no Corinthians e que o Arrascaeta não tem no Flamengo e que os principais 10 do Brasil não tem, que é o quê? O Coutinho volta na zaga para criar jogada. Coutinho busca essa bola toda hora lá na zaga, cara. E tipo assim, não tem como o Coutinho receber a bola que o Memphis recebeu ontem. O Coutinho jamais receberia aquela bola porque ele tá lá atrás na defesa. Então eu acho que assim, a gente tem que ser justo e analisar que não tem como o Coutinho ser decisivo jogando da forma que o Diniz quer. Então, assim, como que o Coutinho tá lá no meio de campo e ele vai fazer um gol? Eu acho que assim, ou você cobra o Coutinho como decisivo e deixa ele lá na frente para ele fazer os gols, ou você pega o Coutinho e joga ele lá pra zaga. Não tem como, cara, entendeu? Eu acho que a pessoa que fala, o Coutinho não serve, não foi decisivo, eu concordo, ele não foi decisivo. Mas a gente tem que entender o contexto que está inserido o Vasco. O Coutinho toda hora tá lá buscando bola na zaga. E ele não tem como ele chegar lá na frente para fazer um gol. Então eu acho que se o Diniz mudar isso, o Coutinho tem grande chance de fazer uma temporada boa pro ano que vem. E eu acho que o nosso problema não é esses jogadores aqui, ó, que têm capacidade para entrar. O problema do Vasco, a gente não ter ganhado essa Copa do Brasil, são esses jogadores aqui, ó, que estão aqui amarelo, vermelho, porque são jogadores que não servem nem para compor elenco. E quando você precisa ganhar um gás ali no meio de campo, você não tem elenco. Você não tem peças confiáveis. Então, quem tá entrando sempre, por mais que eu tenha minhas críticas ao Pumita, por mais que eu tenha minhas críticas ao Robert Renan, por mais que eu tenha minhas críticas ao Piton, são jogadores que são úteis. Agora, você pega o Paulinho. Paulinho não é útil, cara. Como que você tem um Paulinho no elenco, um jogador que você não pode... que você não pode confiar? Vou colocar aqui o Paulinho lateral. Paulinho lateral. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser justo com o Coutinho
e ver que ele tá buscando toda essa bola lá na zaga, cara. Isso me irrita muito. Quando o torcedor fala, ó, mas o cara que não corre, mas como, velho? Ele é o criador de jogada, ele busca a bola no pé do zagueiro. Faz isso com o Arrascaeta, faz isso com o Memphis, você mata o futebol dos caras. Então, pra ser justo com o Coutinho, eu acho que ele tem que sim continuar, é um jogador importante, mas precisa ter um reserva pra ele. O Estrela. Cara, o Estrela empresta também. A lista de empréstimo aqui vai ficar muito grande, mas ninguém usa o Estrela também. Nenhum treinador usa Estrela. Por que você vai ter esses caras no elenco? Então empresta. Jean David já foi rescindido, mas eu vou colocar aqui no Vaza, né? Foi rescindir o contrato com ele hoje. Jean David. Nuno Moreira fica. Nuno fica. Vou até que diminuir essa. Já tá ficando grande demais essa lista. O Nuno fica. O Garré. Não sei, velho, o que faz com o Garré. Porque ele deve ter contrato. Trouxeram ele o ano passado. E eu não sei o que faz. Vai emprestar esse tanto de gente? Eu vou colocar empresta, porque eu não quero ficar com o Garré, um jogador, outro jogador que não. Vamos aqui pro Vaza, né? Vamos colocar aqui no Vaza. Não sei, não vai vazar, mas. Não sei nem o que dizer, velho. Aí eu vou lembrando da derrota de ontem, eu vou ficando mais puto. Andrés Gomes. Fica. E tem que comprar. Andrés Gomes. Fica. Matheus França. Esse aqui vaza. Vaza. Ah, não sei o que, não sei o que, vaza. Não sei nem o que dizer, mas vaza. Não importa o que vai fazer com ele, pra mim vaza. Matheus França vaza. David. Cara, o David, eu acho que ele é um jogador útil. Ele é um jogador útil. Não fez uma boa temporada, mas é um jogador que é útil. Se o ano que vem tiver melhor. Adson. Eu sei que tá machucado, não sei nem se volta mais. Mas o Adson, cara, eu não acho que o Adson recupera mais o futebol. Eu acho ele um jogador muito franzino. Eu vi um vídeo dele esses dias, parece que ele não conseguia nem andar, cara, direito. Parece que ele anda todo torto. Por mim, o Adson pode vazar. E esse vaza inclui aqui, vende, o que fizer. O que quiser faz aí. Ryan. O Ryan fica ou vende, né? Provavelmente o Ryan não vai ser vendido nessa janela agora. Depende da oferta, mas o Ryan é fundamental pra gente ter uma temporada boa até o meio do ano, tá? Fica. O Verratti, muita gente quer o Verratti fora, mas eu vou na mesma teoria minha, que assim, um cara que faz 30 gols numa temporada, pra mim ele não é o problema do time. O Verratti, do jeito que ele tá, como reserva, ele é um jogador útil que entra no final do tempo. Eu sei que o Verratti irrita muita gente, mas assim, galera, não dá pra desfazer de todo mundo de um ano pro outro. Se tiver alguém pra trazer melhor que o Verratti, mais novo, pode trazer. E aí empresta, vende o Verratti. Só que eu ainda acho que pra reserva o Verratti tá ok. E o GB fica também. Vocês me desculpem que hoje eu tô meio. Eu ainda tô um pouco chateado ainda, sabe? Tô acho que todo vascaíno a gente não tá bem, não. Tem hora que eu ainda. Tem hora que eu tô tranquilo, tem hora que. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Tem hora que eu tô tranquilo, tem hora que eu ainda fico pensando nesse negócio e o que a gente podia ter vivido. É tipo um termo de relacionamento, né? E a gente fica meio chateado, mas vamos aqui terminar o que a gente tá fazendo. Então, ficou assim. A gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogadores que eu fico com eles. A gente dispensa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí tem algum que eu repeti aqui. Então, assim, para você ver o nível do elenco do Vasco, que eu considerei aqui jogadores que são úteis, apenas 13, 14 jogadores. Então, para você ver que a gente não tem elenco, a gente não tem goleiro reserva, a gente não tem laterais reservas, a gente não tem volantes reservas. Olha o tanto de jogador inútil que tem aqui. Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Paulinho, Jean David, Garré, Matheus França. Cara, isso aqui é o que faz diferença numa final. E parem de atacar quem não é o foco. O problema não são esses jogadores aqui que estão de verde. Que estão em verde. São jogadores, tem seus defeitos? Tem. Mas o Vasco tem que parar de pensar pequeno. A torcida quer atacar o Coutinho, quer atacar o Verratti. O Verratti entrega gols. Por mais que não seja titular mais, o Verratti entrega gols. O Coutinho entrega algum desempenho. Lógico que deixou muito a desejar esse ano. Mas o problema do Vasco não é o Coutinho, cara. O problema do Vasco são esses elencos. Esse elenco que falta jogador. Como que você lá ontem, você entra com o Paulinho, um cara que não tem mais intensidade? Como que você precisa de um zagueiro, você entra com o Maurício Lemos? Como que você me entra com o Matheus França, igual foi ontem? Todo mundo na área, ele quer ter síndrome de protagonista e quer meter a bola no gol, sendo que não fez isso o ano todo. O Vitor Luiz, por mais que fez o gol do pênalti, é um lateral que ninguém confia. Na hora dele entrar, ele é reserva do Piton, entra o Pumita. O problema do Vasco é o Pumita, que às vezes serve, às vezes entrega alguma coisa. Não, o problema do Vasco muitas vezes é o quê? É um Vitor Luiz. Por quê? O jogador fraco, ele deixa o titular tranquilo. Ele fala, velho, eu sou incontestável aqui. Então o Vasco precisa trazer jogadores. O Vasco precisa trazer um jogador para brigar com o Paulo Henrique. O Vasco precisa trazer um titular para deixar o Coutinho na corda bamba. O Coutinho vai, velho, eu tenho que jogar mais. Pro Nuno ter reserva. Pro Andrés Gomes ter reserva. Pro Ryan ter reserva. Pro Thiago Mendes ter reserva. O problema do Vasco não são esses jogadores que podem ser titulares. São as sombras. Você pode ver que no Vasco você não tem dúvida de quem vai jogar. Porque o banco é muito ruim. Você viu o Corinthians a semana toda. Vai entrar fulano, vai entrar ciclano. O Garra é titular. Não sei quem é titular. Você pega lá os volantes do Corinthians. Maicon, Breno Bidon. Aí tem o Ranielli. Aí tem aquele Carrijo. Então, assim, o Vasco não tem elenco. E o problema, a gente precisa livrar desses jogadores que não prestam. Eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje, que eu tô ruim até pra falar. É a falta de concentração, que a gente lembra do que foi ontem. Eu acho que eu tô traumatizado um pouco de falar disso, do Vasco. Mas é isso aí. Desculpa o jeito que eu falei hoje, eu tô meio nervoso. Pra mim, ficaria com esses jogadores. O Paulo Henrique, ele pode entrar aqui nesse verdinho também. Pode entrar aqui nesse verdinho, ó. Porque se não for pra vender, fica com o Paulo Henrique. Mas se aparecer uma oferta boa, vende o Paulo Henrique. E é isso. Espero que vocês concordem. Desculpa aí o jeito que eu tô hoje. Valeu, tamo junto. Deixa nos comentários aí, se inscreve no canal, deixa uma curtida. E é isso, tamo junto.